Estimados irmãos, estimadas irmãs dessa cidade tão linda e maravilhosa, Parnaíba, aos irmãos que no mundo espiritual nos acompanham também aqui presentes, aos irmãos que estão na web Rádio Ismael e também no Facebook da Terceira Jornada Mediúnica, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, nos inspire nessa grande jornada que é verdadeiramente podermos nos dedicar à nossa autoiluminação, propiciando a conquista dos bens intelectuais e morais, que conforme a simbologia do nosso querido Emmanuel, promove o grande voo do ser espiritual, equilibrando a sua conquista de espírito imortal na direção de Deus. É com muita alegria que nós retornamos ao convívio de todos vocês, a oportunidade de rever amigos, amigas, irmãos que hoje fazem parte da nossa família espiritual. É um prazer muito grande. E aqui eu gostaria especialmente de agradecer, na pessoa da nossa irmã Zilda, o convite da diretoria do Caridade e Fé, por podermos estar aqui aprendendo, refletindo junto com todos vocês. E também ao meu querido irmão e amigo, o Simar, que, como nós, assumiu uma tarefa muito importante de autoiluminação, porque assumir a presidência de uma federativa estadual é uma grande oportunidade de evolução. E que a gente possa, portanto, nessa noite, trazer para todos vocês algumas reflexões em torno desta temática, Seara dos Médiuns, e nós acreditamos que foi muito feliz a nossa terceira jornada mediúnica propor um tema dessa magnitude, que inclusive nos 100 anos do Livro dos Médiuns, o nosso querido Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos apresentou um farto material que todos deverão, para aqueles que não conhecem, conhecer, e para aqueles que já conhecem, continuar estudando a obra Seara dos Médiuns, para que a formação dos trabalhadores no campo da mediunidade no movimento espírita do nosso país cada vez mais ganhe a consistência, cada vez mais seja favorecido pela profundidade que o conhecimento espírita traz para a compreensão e a vivência dessa faculdade tão nobre, tão necessária para o progresso da humanidade. Então, nesse sentido, nós vamos iniciar as nossas reflexões com uma preocupação que sempre temos quando nós temos a oportunidade de abordar qualquer tema dentro da perspectiva do pensamento espírita. Nós fomos atrás do que significa essa palavra, que é a referência maior, junto com a palavra mediunidade, do tema da noite de hoje. E eu posso dizer que a gente teve uma surpresa muito agradável, porque a palavra seara pode ser compreendida também como uma pequena porção de terra cultivada. Aqui existe uma riqueza muito grande de ideias
que poderão nos ajudar a compreender o desafio de vivermos a experiência no mundo físico como médiuns. E aí nós vamos abrir o primeiro parênteses. Pelo estudo da codificação espírita, nós, os espíritas, temos dois significados para a palavra médium, que muitas vezes acredito que pela precipitação, também muitas vezes pela abordagem dentro de só uma das suas perspectivas, alguns irmãos no movimento espírita querem até encontrar motivos para se desarmonizarem com os desentendimentos que só geram separação. É impressionante como as nossas imperfeições dificultam a nossa compreensão em torno da mensagem espírita. Ao ponto de que em determinados momentos, alguns dizem, não, mas Allan Kardec chamou médium, todos nós somos médiuns. Não, outros dizem, nada disso. Médium para Allan Kardec é somente aquele que tem uma faculdade, que ela é bem definida, que ela é bem clara de ser identificada naquele que é portador. Vamos dar o exemplo dos mais comuns, que é o da psicografia. Então, essas duas possibilidades, elas, na verdade, quando nós nos debruçamos sobre o pensamento espírita, elas são completamente viáveis segundo o pensamento espírita. Não há nenhum tipo de contradição. O próprio codificador Allan Kardec, preocupando-se com essas duas possibilidades de compreensão, as definiu no próprio Livro dos Médiuns. Então, não há nenhum tipo de possibilidade de conflito destrutivo no estudo e na compreensão dessa palavra. Então, no sentido geral, aonde não é exigida nenhuma caracterização específica de uma mediunidade X, Y ou Z, todos nós somos médiuns, porque temos a possibilidade de identificarmos, principalmente pela intuição, a presença dos espíritos, através de um diálogo mental entre os chamados vivos, nós que estamos reencarnados, com os chamados mortos, os desencarnados. Nesse sentido amplo, todos nós somos médiuns. Todos nós percebemos o mundo espiritual e interagimos com ele. Isso é tão verdade que o Livro dos Espíritos vai afirmar Allan Kardec, é óbvio, é claro, a equipe do Espírito Verdade vai dizer para Allan Kardec que há interação entre os espíritos desencarnados e nós, os espíritos encarnados ou reencarnados, é tão comum, é tão do dia a dia, que geralmente são eles que conduzem as nossas próprias decisões no mundo físico. E a gente nem percebe que é a interferência de um espírito amigo, ou de um espírito familiar, ou de um mentor, mas também pode ser de um obsessor. Então essa interferência, ela só é possível para os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando na web, TV ou no Facebook, e que não é espírita. Obsessor nada mais é do que
um ser humano que desencarnou, que, vinculado às suas imperfeições, estimula as imperfeições do próximo. Vamos ficar por aí só para a gente ter uma ideia. Então, o obsessor não tem nada a ver com o conceito de demônio, de um ser que foi criado só para perturbar. Não existe isso no pensamento espírita. Aqueles que perturbam são os espíritos que ainda são imperfeitos. Se perturbam e perturbam o próximo. Então, nesse sentido, todos nós, através da intuição, temos aquelas ideias, não é? Quando estamos passando por um desafio no mundo do trabalho, nas relações familiares, ou mesmo no movimento espírita, aí a gente diz, eu tive uma ideia tão maravilhosa, eu estava diante de um impasse, não sabia para onde caminhar. De repente, veio a ideia, mas eu sou muito inteligente. Olhe, por isso que mamãe disse que eu sou muito importante para o mundo, não é? E aí, os espíritos ficam tranquilos se eles forem superiores. Se eles forem inferiores a nós, eles vão ficar um pouco enciumados. Como é que a gente não percebeu, não é? Essa relação. Então, a mediunidade tem essa característica, que a gente, usando uma palavra mais acadêmica, também pode ser compreendida como em lato sensu, que é a mesma coisa do geral. Agora, especificamente, eu posso tratar e usar e compreender a palavra mediunidade com o significado de uma determinada mediunidade que uma pessoa encarnada ou reencarnada tem. Ele pode ter até várias mediunidades. As mais comuns na atualidade do nosso movimento espírita, a mediunidade de psicografia, aquela em que os espíritos escrevem através do médium, e o médium é coautor no máximo, mas o autor verdadeiro é o espírito que utiliza a sua estrutura mental, neural, etc., para registrar as ideias. Ou então a psicofonia, quando o espírito comunicante, desencarnado, usa toda a estrutura neurológica e fisiológica do médium para falar. E aí existe uma grande possibilidade de subclassificações, tanto do médium psicógrafo, quanto do médium psicofônico. Quem se interessar, leia o livro dos médiuns, quando Kardec vai classificar os vários níveis de psicofonia e de psicografia que existem, que não é especificamente o nosso objetivo nesta noite. Então, fechando parênteses, quando eu estiver usando a palavra mediunidade nesta noite, nós estamos dirigindo o significado para o médium específico, para o médium que tem mediunidade clara, bem definida, seja ela de vidência, de ouvir os espíritos, vidência de ver, de escrever, de falar, enfim, das mais variadas. O médium, no sentido geral, nesse momento a gente não vai estar se dirigindo para ele. Nesse sentido, portanto, nós, os médiuns ostensivos, como são conhecidos mais no movimento espírita, que tem uma tarefa mediúnica definida, somos, portanto, uma pequena porção de terra cultivada. Cultivada por nós mesmos ao longo das reencarnações e cultivada pelos mentores espirituais que programaram em nome de Deus a nossa reencarnação. Então existe um objetivo muito importante para quem tem uma tarefa no campo mediúnico
seja qual seja a especificidade das suas ou da sua mediunidade. O simbolismo de pequena é porque, enquanto espíritos ainda imperfeitos, a nossa condição de ser uma terra cultivada pelos ensinamentos de Jesus ainda é o quê? Pequena. E isso é caracterizado pelo nosso nível evolutivo na escala espírita. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Mas fiquem tranquilos e tranquilas. Isso é temporário. Um dia todos nós seremos anjos. Ou seja, numa linguagem mais comum no movimento espírita, seremos espíritos puros. Tá? O problema é o delta T, não é? Que para cada um a variação do tempo é que realmente é significativa nessa caminhada. Portanto, essa pequena porção que somos nós, simbolicamente, cultivada por Jesus, cultivada pelos mentores espirituais, preparada para uma tarefa muito nobre, tem um potencial de iluminar-se, iluminando por onde passa. Então, a seara aqui tem que ser compreendida como esse campo fértil que Jesus, os mentores e nós mesmos estamos sendo cultivados, como na parábola do semeador. E aí cada um vai, através do autoconhecimento, sabendo se o terreno do seu coração é o meio do caminho, é o terreno pedregoso, é o terreno espinhoso. E para ninguém ficar tão deprimido logo hoje, não é? Num tema como esse, um campo fértil, não é? Para que a luz do Evangelho de Jesus resplandeça por nós, a partir de nós. Então, estamos sendo cultivados e já podemos produzir alguma coisa. E essa possibilidade do dom da mediunidade é uma das maiores oportunidades que um espírito que reencarna pode ter para construir a sua redenção espiritual. Não é a única, não é exclusivamente, mas é importantemente, para dar uma de Eurico Paraguaçu, não é? E criar uma palavra nova. Então, seguindo, se nós aliarmos a seara como a gente compreendeu, a proposta do tema, seara dos médios, então nós seríamos uma pequena porção de terra cultivada para a prática da mediunidade. E isso é a síntese maior que esse tema nos sugere. Para isso, nós precisamos refletir o que esse campo que Jesus nos convida a servir exige de nós, possibilita a cada um de nós, para que esse evangelho libertador, que toda a codificação espírita estuda e aprofunda a sua compreensão para a humanidade, para a gente não imaginar que na codificação espírita a boa nova de Jesus só está no 3º livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, está em todos os 5. E em toda a obra espírita, por mais que ela tenha uma abordagem mais de cunho filosófico ou científico, no Espiritismo não existe a possibilidade de nós separarmos essa interlocução, esse imbricamento, essa vinculação entre ciência, filosofia e religião no sentido de ligar o homem a Deus.
Religião nesse sentido, e não no sentido tradicional, de sacerdotes, de uma hierarquia sacerdotal, de todo um princípio de ritos, etc, etc. Isso o Espiritismo não tem. O Espiritismo tem religião no sentido de uma ética evangélica, de uma moral evangélica e de uma proposta de ligar o homem a Deus ou de religar o homem a Deus, como a gente queira interpretar. Então vamos seguindo. Vamos convidar o próprio Jesus para a gente compreender melhor a seara dos médiuns. E aí eu fiquei pensando, como é que nós poderíamos levar para os irmãos uma contribuição que efetivamente fosse consistente para a gente compreender a importância desse momento de ser médium? De ser médium. Especialmente no momento histórico tão sério da humanidade, que ainda devemos aí investir alguns milênios, não sabemos se 10, se 20, se 30, se 1000 milênios, não sabemos, porque vai depender da nossa dedicação, do nosso esforço, de efetivamente vivenciar o Evangelho de Jesus. Aqui na Terra, que é a grande transição planetária, que já começou e que avança, para dentro de nós, exigindo de nós essa transformação intelectual e moral na conquista desse equilíbrio do voo espiritual com as duas asas harmonizadas. A parábola dos talentos. Eu pergunto aqui, os internautas e a turma do Facebook, não precisa levantar a mão, que eu não vou ver, tá certo? Mas quem está aqui encarnado ou reencarnado, porque eu também não sou médio vidente, então os desencarnados não levantem o braço porque eu não vou ver, tá certo? Quem aqui já leu a parábola dos talentos? Levanta o braço aí. Eita, que legal, quase todo mundo, né? E a outra metade da torcida brasileira, né? Então veja só, a parábola dos talentos, eu não vou contar a parábola porque não é o objetivo. Isso aí eu deixo para Severino, que ele é altamente... Vocês viram, né? Não é natalense, mas é paraibano. Gente fina. Veja só, a parábola dos talentos tem uma perspectiva, inclusive 2 evangelistas vão propô-la com uma diversidade interessante, mas isso aí eu deixo também para Severino, Celestino. Mas a ideia é a seguinte: Jesus queria dizer para a humanidade, por incrível que pareça, nós, tudinho aqui, entendeu? Que existia uma lógica no investimento de Deus para os filhos. Que lógica é essa? Não falta curso. Não falta graduação. Se você quiser fazer 1000, você vai fazer. E se prepare, porque vai fazer, né? E graduação aqui eu não estou falando daí para a universidade humana, não. Adquirir conhecimentos para viver conhecimentos no campo do bem. Não precisa de dinheiro, não tem problema com crise econômica, essas coisas que, claro, vocês de Parnaíba não estão vivendo, mas a gente do resto do país está. Não tem problema, tudo está organizado do jeito que tem que ser, da melhor maneira, para que a gente cada vez mais compreenda mais e melhor a lei divino-natural. Nós recebemos a cada milésimo de segundo investimento da paternidade divina em todos os sentidos. Alguns poucos sentidos a gente percebe, a grande maioria a gente nem nota. Que Deus está favorecendo para nós o crescimento da compreensão em torno da lei divino-natural. A todo instante. Mas Éden,
Quando eu durmo, o corpo, gente, o corpo, claro que tem corpo, não é? Que ronca muito e quase não dorme. Ou melhor dizendo, não deixa os outros corpos dormirem, não é? Mas a maioria de nós dorme. Quando a gente dorme, o espírito se emancipa, ele se liberta parcialmente do corpo e continua aprendendo. Então não existe a possibilidade de um segundo da gente não estar tendo a oportunidade de aprender com Deus. Não existe. Mas eu não preciso nem me inscrever com a oração, Senhor Jesus, Humberto de Campos, eu sou conterrâneo seu. Eu poderia aprender. Não precisa, porque os mentores se antecipam e já tem toda a grade do curso que a gente precisa, do jeito que a gente precisa e aguenta. Porque Jesus disse que a gente não recebe de Deus o fardo na proporção que a gente tem de seguir adiante. Pois Deus é perfeição absoluta, não erra no programa. Nós estamos todo o tempo aprendendo. Agora, uns recebem um tiquinho assim, que na parábola é um talento. É como se a gente recebesse R$1, não vou dizer dólar não, porque eu acho um absurdo um negócio desse. É R$1. Uns recebem R$1 porque só pode caber na carteira dele R$1. Tem gente que é assim. E fica feliz, viu? E fica perturbado, porque é dinheiro demais. Outros recebem 50, outros recebem 100. Olha. Aí Jesus, que é extremamente, como espírito puro, arguto, sábio, com profundidade, ele cria uma história, Severino, que eu disse que você depois vai esclarecer. Se quem tiver dúvida, procure Severino Celestino. Ele faz o seguinte: a lógica humana é assim, quem recebe mais é quem tem problema, não é? Porque quem recebe menos, aí ó, é uma beleza, porque aí é fácil, R$1 só, a gente faz um investimento rápido. Na esquina do sinal a gente dá para uma pessoa que está precisando, pronto, já fez a tarefa, não é? Mas Jesus tem uma percepção de espírito puro que é desconcertante. Ele diz assim: quem recebeu 5, produziu mais 5. Quem recebeu 2, produziu mais 2. E quem recebeu 1, enterrou. Olha, dá um problema danado na cabeça da gente. Porque se fosse meu avô, ele ia dizer: menino, tu recebeste tão pouco, né? E é exatamente mais ou menos isso que Jesus, na narrativa da parábola, diz. Primeiro, ele deixa claro que para Deus, que representa a figura do Senhor da vinha aqui, né? Tendo se deslocado do seu habitat e deixado os recursos com os servos, com os seus trabalhadores, ele não se preocupou. Porque quem tinha 2, multiplicou 2, quem tinha 5, multiplicou 5, ele não fez diferença. Ele não disse assim: muito bem, mas rapaz, você multiplicou mais 5, você está no primeiro lugar. Não é assim que a gente vê no McDonald's, né, no Bob's, nessas empresas que tem essa lógica de botar o melhor do mês, não é? Lá, como se aquela pessoa não tivesse sido o melhor do mês por causa dos outros, né? Mas isso é loucura que alguns empresários têm, não é? Individualiza o trabalho quando o trabalho é cooperativo e é coletivo. Bom, mas aí o que é que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro detalhe, para Deus, ele fica feliz se aquele que tem 1 produz meio. Eu não sou Jesus não, mas eu estou, né, fazendo um adendo aí, já que Paul Ricoeur diz que quem conta, não é, interpreta um texto, pode fazer a sua interpretação do jeito que quiser, desde que tenha lógica também, né? Então, veja que se aquele que pegou 1 multiplicou mais meio, eu acredito que o Senhor ia ficar feliz. O problema é que ele enterrou. Enterrou, com medo. Olha que coisa. Com medo, ele enterrou. Tem uma riqueza tão grande aí que daqui a 10 milênios a gente ainda não entendeu a parábola dos talentos, viu? Fiquem tranquilos, porque Jesus é tão profundo,
que se você juntar 10 buracos negros, ainda não dá a profundidade de Jesus. Ou de outra maneira, nem todo mundo gosta de astronomia, não é? É o seguinte, você mergulha em Jesus, aí você diz, agora eu cheguei. Aí quando você pensou que chegou, quando você vê, tem mais buraco para baixo. E você vai. Quanto mais você se aprofunda, mais o universo do conhecimento de Jesus é. Tem um filósofo pré-socrático, chamado Heráclito de Éfeso. Ele faz uma tentativa de compreender o Logos, que seria mais ou menos para a gente o conhecimento, né? A conquista do conhecimento humano. Aí ele diz assim, o Logos é tão profundo, que quanto mais a gente mergulha, mais profundo ele fica. Olha que coisa. Esse Heráclito não era da Terra, porque até hoje eu ainda estou querendo entender essa ideia dele, mas é mais ou menos isso. Então, veja que coisa interessante. Todo mundo foi escolhido pelo Senhor na proporção da condição dele. Então não foi os talentos não foram entregues aleatoriamente, não. É uma coisa planejada, ou seja, voltando, é uma pequena porção de terra cultivada para a mediunidade. Então cada um recebe na proporção que pode dar conta, pelo menos no primeiro momento. Então, primeiro ensinamento de quem é médio ou ostensivo é aquela velha dúvida que muitos ou quase todos têm quando começam o que a gente chama no jargão espírita, né, na linguagem espírita, o eclodir da mediunidade. A mediunidade começa a surgir, ela começa a apresentar as suas primeiras características. A pessoa, isso não dá para mim não, isso não pode, isso, meu Deus, e agora? Parece que vai desencarnar, não é? Não, fique tranquilo. Se você é um médium espírita e está querendo ser um médium espírita, o primeiro aprendizado é, o que veio está no meu limite de condição de enfrentar o desafio daquela mediunidade. Agora, com o tempo. Pessoal, eu estou gritando muito ou estou gritando normal? Porque eu não tenho recurso e nem o Caridade e Fé tem, não é? Para indenizar ninguém porque eu estourei o tímpano de alguém hoje à noite, tá certo? Então, quando for preciso, diga menos. Faça só assim, menos, que aí eu vou entender. Então, o que é que acontece? Não podemos ter essa dúvida. Nós temos que ter a certeza. Agora, se eu estudo, compreendo aquilo que Jesus disse, conhecereis a verdade. Não existe como compreender a verdade se eu não estudar. Mas Éden, estudar é só ler os livros? Não! É analisar os fenômenos da vida, é autoconhecimento, tudo isso é estudar. Mas também é ler, viu? Não fique pensando que você vai ficar, não é? Que aquela tecnologia de Matrix funciona, não. E você bota lá o dedo, pronto, já sabe da codificação todo dia. Não é assim. Tem que estudar, tem que botar os óculos quando é ceguinho feito eu, não é? E tem que ler. Se quiser ler com Mariano Suassuna na rede, leia. Se quiser ler sentado, em pé, caminhando, dirigindo não, pelo amor de Deus. Mas leia da melhor maneira que você quiser. Agora, tem que ler também. Mas tem que ter autoentendimento, tem que ter autoconhecimento, tem que ter tudo isso. Isso é compreender a verdade. E a libertação? Fica para daqui a pouco. Elas estão vinculadas. Então não tem que ter dúvida, tem que ter certeza. Mas aí eu vou me dedicando, vou me esforçando. Aí os mentores vão dizendo, eita, que esse médico está indo bem. Vamos botar mais um tiquinho. Aí bota mais um tiquinho. Ei, vocês aqui em Parnaíba sabem o que é tiquinho? Se você estiver aí no Japão, eu vou dizer para você o que é. O Brasil poderia ter perdido de um tiquinho da Alemanha em 2014. Mas perdeu de um ticão, ou seja, foi gol demais. Entendeu aí? Pronto, é isso. Pronto. Então perceba, Divaldo Pereira Franco é o grande exemplo.
Divaldo não tinha, dito por ele, já está público, ele não tinha tarefa no campo da psicografia do jeito que a coisa se caracterizou. Ele ia escrever poucos livros, eu não lembro bem porque eu não tenho a memória de Fábio, né? Mas, olha, a grande verdade é que hoje ele já escreveu centenas de livros. E não estava na programação mediúnica dele. Chico Xavier, não era para ele ser escritor de há 2000 anos, de 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Esteve, Renúncia. Quem não leu, não precisa levantar o braço não. São fantásticas essas obras, não é? São obras vivenciais, não são obras teóricas, são obras que têm o fundo da vivência. E aí Chico um dia disse, mas Emmanuel, eu queria tanto, Emmanuel, ser escritor de romance espírita. Emmanuel disse, tu quer mesmo, rapaz? Quero. Pois você vai ter que se preparar. Como é que é esse para se preparar? Eu não vou contar, vocês devem procurar os registros biográficos do Chico. Não foi fácil. A primeira coisa que ele teve que aprender é subir a vibração mental e emocional dele, que naquela época não estava boa para escritor de romance. Eu não sei como é que tem tanto romancista médium hoje. Eu acho que é por isso que os romances saem meio fraquinho, não é? Porque não tem um nível desse. Não é fraco no sentido doutrinário e muitas vezes é fraco no enredo, na própria lógica da produção de um romance dentro, claro, da arte da literatura. Mas a gente está comprando demais. Isso é um problema. Não é não, Lucimar? Problema. Mas tudo bem, esses romances vão desencarnar também, né? Porque não tem consistência, né? Toda árvore que o meu pai não plantou vai o quê? Vai desaparecer. Vai desaparecer. Agora esses que eu disse aí, vai não. Não é? A gente está deixando de ler porque não está sendo divulgado muito nas casas espíritas. Mas leia que é muita coisa legal. Então veja, eu posso ampliar a minha tarefa mediúnica, aí é outra coisa. Outra coisa. Aí alguém vai dizer assim, mas então quer dizer que só é médium quem pratica a psicografia, a psicofonia, a vidência? Não. O passista, que tem essa condição de se dedicar a essa tarefa, ele educa a sua mediunidade de doação fluídica, e é uma tarefa maravilhosa, que é tão importante quanto a psicografia e a psicofonia. É porque, historicamente, a gente foi dando mais valor a... Olhe, não existe essa lógica de mercado nas virtudes evangélicas, não é não? Meu amigo Severino, não existe. A caridade é mais importante do que a humildade. Não existe isso, gente. Porque eu não consigo ser caridoso sem humildade. Está tudo interligado. Enfim, a gente é que cria esses modismos. Ai, você é médio. Houve uma época que era médio vidente. E era até chamado de médio principal. Porque via. Né? Não sei se via com segurança, mas via. Era médio vidente. Houve uma época no movimento espírita que tinha até um trono, quase um trono, assim, uma cadeira especial. Não, isso aqui é para fulano, não é? Que é o médium missionário aqui do grupo. Não existe isso no conhecimento espírita. Médium missionário, mais do que uns, do que outros, existe. Mas todos nós somos missionários. André Luiz usa um conceito fantástico em evolução em dois mundos. Somos co-criadores com Deus, né? Em plano maior e em plano menor. Então, poderíamos usar os mesmos conceitos. Existem médiuns que têm tarefas mais amplas, como o Chico, um Divaldo, tem. E outros a gente, não é? Um cajuzinho ali, um doce de caju acolá, não é? Mas sai doce e gostoso que quem come não esquece. Entendeu? Então o que é que acontece? Todo mundo é importante. Todo mundo tem valor. Não existe mais nem menos a não ser daquele que já compreende melhor e vive melhor a lei divina natural. Nós podemos dizer que Jesus é mais do que nós? Claro. Allan Kardec criou uma escala espírita para apontar essa realidade.
mas não porque eles são espíritos produzidos com uma substância melhor. São espíritos ou que são mais antigos do que nós, ou são mais dedicados do que nós, ou são as duas coisas. São mais antigos e são mais dedicados do que nós. Porque entre nós ainda tem os antigos que são tão poucos dedicados. Então, seguindo nessa perspectiva, todos nós médios recebemos os talentos da mão divina. E segundo os relatos de Humberto de Campos, de André Luiz, há espíritos que são tão comprometidos na sua consciência porque não fizeram bom uso do conhecimento que tinham da lei divina natural, já conquistado, e praticaram o não bem. Ou seja, deixaram de praticar aquilo que já sabiam. Conclusão da história, se comprometeram, desarmonizaram os irmãos, o próximo que caminhava ao seu lado. E a partir daí gerou uma necessidade de reequilibrar esse próximo. Ou no plural, esses irmãos que foram desarmonizados com a nossa atitude consciente. Aí, muitos pedem no mundo espiritual, muitos. Eu queria vir com a doença terrível, eu queria vir com limite terrível, muitos até, alguns têm relatos que querem ser ranceniano, ou leproso, né, pelo o significado mais antigo da palavra. E aí os espíritos, não precisa disso não, Éden, calma, você vai ser médium. Você vai ser médium, vai nascer tudo direitinho, não vai faltar nada, você só precisa se dedicar a compreender e viver melhor do que antes essa lei divina natural, e através desse potencial mediúnico, seja ele qual for, você favorecer a vivência da prática da caridade. É só isso, meu filho. É mesmo? Pronto, estou feliz. Reencarnei. Aí começa a desistência, eu não sou capaz. Como é que eu sozinho no mundo sou médium? Por que isso aconteceu comigo? Porque pediu. Mas Éden, todo mundo pediu? Pediu. Agora, tem uns que pediram com convicção, tem outros que foram surpreendidos com a sugestão dos mentores, e tem outros que o desequilíbrio é tão grande que não pode escolher nada, que os mentores, usando a sabedoria de serem espíritos mais evoluídos, disseram assim, olha, o irmão Éden não tem a mínima condição de opinar em nada, porque ele é Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar as últimas 1000 reencarnações dele. Bota lá num computador que não é nunca parecido com o de Celestino, tá certo? Com o potencial de processar dados melhor do que o mais novo supercomputador, que é um chinês. Não é Xigling não, viu? É o melhor supercomputador do mundo na atualidade. Pode botar melhor nisso. É uma tecnologia que a gente nem sonha como é que é isso. E eles usam um modelo que eu também não sei, não sou espírito superior ainda, e decidem que esse espírito que não tem condição de opinar, ele tem oportunidade diante desse quadro de planejamento. Pronto, Éden vai ser médium psicofônico, vai ter essa grande oportunidade. E como ele é tão necessitado, porque nem o fogo do inferno fez com que ele seguisse o caminho do bem, nem o medo, pois vai ser espírita agora. Não é o caso de vocês não, estou falando de mim. Aí o que é que acontece? Reencarna sobre a decisão da providência divina. Então quem tiver receio, marque uma agenda com Deus, porque foi que ele decidiu isso, de você ter reencarnado com uma tarefa no campo mediúnico. Com o conhecimento espírita, isso é um absurdo. A gente, obviamente, aceita de um irmão ou de uma irmã que é surpreendida, não passou pela evangelização espírita infantil juvenil, como eu, desde os 9 anos, só para vocês verem a periculosidade. Vocês
a pessoa não passou desde jovem pela juventude, não teve a oportunidade de participar assim no início da maturidade dos estudos, como essa jornada, como palestras públicas, como o ESD, por exemplo, e outros modelos de estudos que nós temos, e a pessoa é surpreendida, feita a menina da história, com a mediunidade. Aí tudo bem, a pessoa vai ficar, não sabe o que é isso, é coisa do outro mundo, não é? E é mesmo do outro mundo. Mas assim, a pessoa pensa que é algo que não é natural, está completamente sem informação, desarmonizada, não sabe nem o que é o conhecimento espírita. Para uma pessoa dessa, tudo bem. Mas eu que vim desde os 9 anos, aí chega a mediunidade, eu fico me tremendo com medo, isso é imperfeição. Isso não é o uso da razão, conforme Allan Kardec coloca. Mas será? Olha que coisa! Não tem será não, Agora, precisa de todo um encaminhamento que a gente vai no campo da seara seguir. O nosso grande desafio é esse que eu tentei representar aqui, ó. Nós somos, como Joana de Ângeles bem definiu, crianças espirituais, que queremos que o universo sirva a gente. E só depois que a gente tiver saciado, que nunca chega, porque a imperfeição tem disso, quanto mais é menos. A matemática é horrível. Não sei o que é isso da gente, não. Ai, Senhor, eu queria tanto, não é? Me harmonizar, e consegue se harmonizar. E depois já tem mais 10 coisas para pedir, não é? Aí nunca se sacia. Não fica feliz, Senhor, eu estou desempregado, aí tenho um emprego, a pessoa, aí no outro dia já está. Eu estou ganhando muito pouco, trabalhando muito e ganhando pouco. Espírito imperfeito é criança espiritual. E aí, muitas vezes, a gente tem essa oportunidade de trabalhar na seara de Jesus, na seara mediúnica, como um campo fértil, cultivado por nós, por Deus, por Jesus, pelos mentores. O corpo foi preparado, o perispírito foi preparado para a tarefa. E a gente, quando chega na hora de seguir adiante, a gente fica na dúvida, por aqui ou por aqui? Quem for da minha época vai entender. Dá uma de leão da montanha, não sabe para onde vai. Quem é espírita sabe para onde tem que ir. Se chegou à mediunidade, é para seguir no caminho dela. Então eu vou ter que estudar, vou, mas eu não gosto de estudar, vai. Mas eu não sei ler e agora. Tem várias maneiras de se aprender o conhecimento. Não é só lendo, não. Lendo é importante, mas não é só lendo. Os estudos onde a gente troca ideias, a pessoa que sabe ler, lê para quem não sabe. E a pessoa vai entendendo, porque o espírito é imortal. Ele não sabe ler hoje por uma contingência, mas se fizesse a EJA ou se fizesse uma alfabetização, em 5 segundos aprendia a ler. Entende? Não é porque eu sou analfabeto, eu não posso ser um médium. Que história é essa? Não existe isso, não. Não existe isso. Mas isso é muito difícil, o livro dos médios. Não. Não é, gente. Porque existe tempo para a gente aprofundar esse estudo. Então nós somos crianças espirituais. A proposta dessa jornada mediúnica é dizer, siga pelo caminho da sua tarefa. Se ela apareceu, você não procurou, é ela, chegou. Deus planejou isso para você. Se adiante. Qual é o ritmo? O seu ritmo. O seu ritmo. Por exemplo, no Brasil, há 50 anos atrás, eu espero que hoje isso não aconteça, mas a gente que acontece também, as mulheres médiuns tinham um problema. Porque a cultura machista era mais forte do que atualmente. E se o marido não fosse espírita, ou se fosse espírita mais desequilibrado, dizia assim, você não vai não. O que é que você está fazendo naquele quarto fechado, naquela sala fechada, como eu já ouvi, eu não vou nem dizer o nome para ele não ficar triste, que é o meu... Opa, não era nem para dizer, né? Meu pai está desencarnado. Ele não deixava minha mãe ir. Ele era católico, minha mãe era espiritólica, não é assim... Ela queria ir, mas ele não deixava. Mas aí quando ele desencarnou, ela dizia agora, não é? E foi. E o mais interessante é que depois ele disse para mim e para ela que continuasse. Virou espírito, eu digo, 2-0 para nós. Não é?
que a gente teve abrir um parênteses bem rapidinho, né? A gente tinha tanta confusão quando eu era jovem, porque jovem quer convencer até Deus, não é? E aí eu tentava convencer a meu pai de que os argumentos dele eram completamente inconsistentes. E eram mesmo, né? Tanto que ele se tornou espírita quando desencarnou. Aí o que foi que aconteceu? Chegou um momento que eu disse, não, pai, não vamos discutir mais não, porque aqui não dá certo. Eu sabia que não tinha como seguir adiante. Aí eu fiz um trato com ele.